Vamos agora abordar o modo VCV. Quando eu falo do modo ventilação controlada a volume, eu estou dizendo que o volume corrente, ele vai ser um volume corrente constante. Ou seja, todo ciclo que eu envio para o paciente será sempre com o mesmo volume. Todo ciclo com o mesmo volume. Para que eu garanta que todo ciclo terá o mesmo volume, eu terei que ter ondas de fluxo constantes. Quando eu falo ondas de fluxo constantes, não quer dizer que dentro dessa mesma onda o fluxo não possa variar. Eu tenho duas ondas que são as mais utilizadas nesse modo ventilatório. Que eu tenho uma onda de fluxo quadrada. O que é uma onda de fluxo quadrada? Quando eu tenho o fluxo do início ao fim da inspiração, o fluxo é o mesmo. Ou eu posso ter uma onda de fluxo decrescente. Vale salientar que apesar desta onda de fluxo ser decrescente, esse fluxo é decrescente dentro dessa onda, mas todo ciclo será do mesmo jeito. Ou seja, se eu inicio com um fluxo de 60 e finalizo com um fluxo de 15, toda onda, todo ciclo iniciará com fluxo de 60 e finalizará com 15. Iniciará com 60 e finalizará com 15. O que significa dizer que não houve nenhuma interação do ventilador com o paciente. Apenas eu utilizei a mesma onda de fluxo. E por que eu faço isso? Porque eu estou pretendendo, neste modo ventilatório, manter o volume constante. Lembrando que esse gráfico que eu desenhei aqui, tá? Essa onda de fluxo que eu desenhei, na realidade ela vem de um gráfico. Esse gráfico, ele vem fluxo em um determinado tempo. Quando eu calculo essa área desse gráfico, fluxo vezes tempo, o que eu tenho? Eu tenho justamente o volume. Então, para que eu garanta o volume, a minha onda de fluxo também é uma onda de fluxo constante. Presta bem atenção. Eu estou falando que, nesse modo, o fluxo é constante, por conta dessa, no caso, com a onda de fluxo quadrada, eu estou falando que o fluxo ele é constante, e aqui eu estou falando que o fluxo é decrescente. Mas eu estou frisando que as ondas de fluxo são constantes. Significa dizer que tanto a onda quadrada quanto essa onda decrescente, ela mostra uma constância. Todos os ciclos eu tenho a mesma onda. Desta forma, eu garanto o mesmo volume corrente. Então, o que varia nesse modo ventilatório? Neste modo ventilatório, eu tenho a pressão inspiratória como sendo variável. Logo, eu tenho alteração das pressões nas vias aéreas do paciente. Então vamos só um exemplo. Eu programei o volume corrente do meu paciente em 450 ml. De repente, esse meu paciente ele começou a ficar mais secretivo, começou a apresentar secreção, catarro dentro do tubo. Se eu tenho mais secreção, se eu tenho algo ali dentro daquele tubo, que esse paciente que está em ventilação mecânica, lembrando, ele está, como foi dito pelo Schulberg, ele vai estar intubado, ou seja, a ventilação mecânica invasiva. Então, se eu tenho bastante secreção nesse tubo, o que vai acontecer com a resistência? A resistência vai aumentar. Se a resistência aumenta, o que vai acontecer para que eu mantenha o volume constante? É necessário que eu aumente bastante a pressão. Então, essa pressão, a tendência dela é aumentar. Um exemplo que eu falo sempre, muito simples, tá? Se, por exemplo, vou a um restaurante e peço um milkshake, eu vou
utilizar que canudo para tomar o meu milkshake? Eu vou utilizar um canudo bem fininho, né? Só se eu quiser realmente fazer bastante esforço e render bastante meu milkshake. Mas claro que não. Geralmente o que a gente faz? A gente vai pegar um canudo grosso para poder utilizar, né, para tomar o milkshake. Quanto mais calibroso for o canudo, ou seja, quanto maior for a área desse canudo, menor a resistência. Então, se é menor a resistência, eu faço menos esforço, eu gero menos pressão. Aqui da mesma forma, se eu aumento a resistência, o que eu devo fazer? Devo gerar mais pressão para vencer essa resistência e gerar fluxo. Nesse modo ventilatório, então, a pressão inspiratória, ela é variável. Então, este modo ventilatório, as ondas de fluxo não se adequam ao paciente e a pressão inspiratória, ela é variável.